Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a irmã Antônia, do canal Verdade Revelada. Graças eu dou ao meu Senhor, porque o Senhor tem me dado essa oportunidade, de estar aqui na presença do Deus Todo-Poderoso para trazer uma palavra. E isso é a alegria do meu coração, meus amados irmãos, meus ouvintes. Que Deus venha abençoar cada um em nome de Jesus. Que Deus coloque o desejo, a fome e a sede de cada um de vocês, quando abrir esse vídeo, querer ouvir do começo até o fim. Porque vale a pena a gente ouvir a palavra de Deus, porque a fé, ela vem pelo ouvir. Às vezes a gente está com uma fé um pouquinho fraca. Quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente tem desejo de orar, a gente tem desejo de buscar mais, o Senhor. Então, que você venha ouvir essa palavra em nome de Jesus Cristo. Então, você ainda que não deu seu like aí, tem aí um dedinho aí pra cima, aí embaixo, dê seu likezinho aí, você comente aí também, porque eu olho os comentários e tenho prazer, de ver os comentários dos meus amados irmãos que estão me acompanhando. Você que é de cidade longe, perto, coloque aí embaixo também. Você que está precisando de oração, coloque aí também que eu possa apresentar vocês na mão do Senhor, orando em nome de Jesus Cristo, tá ok? Pois é, meus amados irmãos, hoje eu trouxe uma palavra que se encontra lá no livro de 1 João, capítulo 3. Pega a sua Bíblia aí e vamos ver aqui o que Deus tem para nós aqui neste momento, em nome de Jesus. Quero dizer que hoje nós estamos aqui mais uma vez já no finalzinho do ano, chegando ano novo. Hoje é 17 de dezembro, glória a Deus, de 2023. Grande é o nome do Senhor. Então vamos lá? Glória a Deus. Diz assim, palavra de Deus. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus. Quão grande amor o Senhor tem nos concedido. De nós ser chamado filho de Deus, porque outra hora nós não era chamado filho de Deus. Nós era criatura de Deus. Mas aqui o Senhor mostrou o amor dele por nós de ser chamado. E como chegou isso até nós para que nós se tornar filho de Deus? Depois que Jesus veio à terra e se fez carne, e ele teve que morrer, derramar sua última gota de sangue para nos mostrar a verdade. E aqueles que aceitar a verdade, que é a palavra de Deus, ele se torna filho de Deus. É assim que nós se tornamos filho de Deus. Então vamos para frente, Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a ele. O mundo não conhece Jesus. O mundo não quer conhecer Jesus. E quando você conhece Jesus, o mundo nos desconhece, o mundo nos odeia, o mundo não quer mais, saber mais de viver ali do nosso lado, porque nós pertencemos agora o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque nós somos agora filho de Deus, porque nós conhecemos a verdade. Certa vez, meus amados irmãos, Jesus, ele estava pregando e era rodeado de muitas pessoas, muita gente, mas os fariseus sempre estavam ali para perseguir Jesus. E quando ele estava dizendo ali, ele estava pregando a palavra de Deus ali, os fariseus disseram assim: nós temos como pai Abraão. Sabe o que Jesus disse para os fariseus? Se vocês fosse filho de Abraão, vocês faziam as mesmas obras que Abraão faz. Engraçado isso, meus amados irmãos? As pessoas querem ser filho de Deus, mas não querem obedecer à palavra de Deus. É chamar para a briga se você dizer que alguém não é filho de Deus. Ele vai dizer: eu sou filho de Deus e tenho Jesus no meu coração. Como é que pode você ser filho de Deus e ter Jesus no coração e você não quer obedecer a Deus? Hein? Para você ser filho de Deus, você tem que se tornar participante da palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia.
né? Meus amados irmãos, tem outra ainda. A tendência do filho é parecer com o pai, não é verdade? Até no físico. Se você aceitou Jesus, você tem que parecer com Jesus. E você vai dizer assim, irmã, fica difícil para mim aparecer com Jesus, porque eu nunca vi ele. Mas Jesus é a palavra. Do jeito que está na palavra, é Jesus. Então você tem que viver a palavra. Você vivendo a palavra, você parece com Jesus. Veja bem. Pegue uma criança, um exemplo que eu vou lhe dar. Se você pegar uma criança para você criar, adotiva, você já tem alguns filhos, mas você pega outra criança para você criar, que eles não nem parente seu. Mas quando você pega aquela criança vai começar a parecer com você. É nas atitudes. Tem deles que parecem até fisicamente com aquela pessoa. Eu conheço mesmo aqui uma criança que a moça pegou aqui e ele se parece com eles lá da família. Então, meus amados irmãos, nós para servir a Deus, dizer que somos filhos de Deus, nós temos que parecer com o Senhor. E a palavra de Deus diz o quê? Lá no Pai Nosso, você que conhece o Pai Nosso de cor, né? Diz assim na terra como no céu. Se você que cria uma criança adotiva, ele parece com você, ele vai ficar fazendo praticamente as mesmas coisas que você faz. Imagine, a mesma coisa acontece com Deus. Se você se tornar filho de Deus, você tem que parecer com Deus. Não se engane. Tá entendendo? Glória a Deus, aleluia. Então, nós temos que ser parecido com quem? Com o Senhor. Porque você está servindo o Senhor. Glória a Deus, aleluia. O Senhor disse, filho, não deixe que ninguém te engane, né? Aquele que pratica a palavra de Deus, esse que é o filho de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aquele que pratica o pecado não é filho de Deus. É criatura feita da mão de Deus. Isso não significa que ele é filho de Deus. Entendeu, meus amados irmãos? A Bíblia diz, aqui em 1 João, quem pratica o pecado é filho de quem? Filho do diabo. Está na palavra. Né? Para isso, Jesus se manifestou para que você não seja filho do diabo. Ele se manifestou para morrer por nós, para que nós viesse conhecer a verdade e para que nós viesse se tornar filho de Deus. Glória a Deus, aleluia. Devemos saber que aquele que se tornou filho de Deus é aquele que é um pecador convertido e não tem mais prazer no pecado. Meus amados irmãos, quando você é convertido pela palavra de Deus, você não quer mais, meus irmãos, fazer aquilo que você fazia antes. Glória a Deus. Antes de Cristo, nós era só criatura de Deus, que nem eu falei. Nós era uma criatura porque nós não conhecíamos a verdade, né? Depois de Cristo, somos filho adotivo. Tudo tendo o mesmo direito de seu filho Jesus Cristo. É uma coisa assim tão importante isso aqui, nós ser filho adotivo, nós tem que ter o mesmo direito. É que nem eu falei, se você criar uma criança, você registrou no seu nome aquele mesmo direito que seu filho, que é seu filho que você, mesmo, seu mesmo, o mesmo direito da herança dele é o mesmo direito daquele adotivo. A mesma coisa somos nós. Antes nós não era filho, era criatura. Hoje nós tornamos ser filho. Hoje nós somos herdeiro também como Jesus é. Glória a Deus, aleluia. Então, a palavra de Deus, ela deixa bem claro como é que nós temos que agir para que nós venhamos ser filho de Deus. Glória a Deus.
E, por outro lado, vamos conhecer também os filhos do diabo. Os filhos do diabo sempre é aqueles que andam em rebeldia e não querem ouvir a palavra de Deus. Eles não têm prazer de ouvir a palavra de Deus. Mas eles dizem que são filhos de Deus. E eles estão se enganando. Quer ver você? Quando tiver uma roda de pessoa, você chega lá com a palavra de Deus na mão ali e vai ler uma palavra para você ver como vai sair de um a um. Não tem prazer de ouvir. Não quer ouvir a palavra de Deus. E ele se engana dizendo que é filho de Deus. Esses são filhos do diabo. Mas se ele tiver numa roda de alguém falando piada, fazendo fofoca, ele está ali. Ele está ali. Mas para a palavra de Deus ele não tem prazer. Mas ele continua dizendo que é filho de Deus. Não se engane, meu irmão. Para você ser filho de Deus, você tem que ter prazer na palavra de Deus, que é o próprio Jesus falando. Glória a Deus, aleluia. Porque o diabo, meus amados irmãos, você pode perguntar, e quem é o diabo, irmã Antônia? O diabo era um anjo querubim, né, que se rebelou contra Deus. E quando você está contra a palavra de Deus, você também está se rebelando contra Deus. Então, tenha prazer de ouvir a palavra de Deus. Tenha prazer de andar na presença de Deus, buscando o Senhor, para que você não tenha por pai o diabo. E o diabo, ele se rebelou contra Deus e ele também faz a gente pecar. Ele faz a gente ter prazer de estar pecando, né? E você pode dizer, irmã, e o que é o pecado? Tem muitas pessoas que estão pensando que o pecado é somente alguém pegar, tirar a vida de uma pessoa. O pecado é somente alguém chegar e pegar, roubar, matar. Esses pecados enormes. E não é só isso, meus amados irmãos. Isso aí é um grande pecado. Mas o Senhor está falando que pecadinho, pecadão, tudo se afasta de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, a nós tem que estar prestando atenção para que nós não venha a ser enganados. Quando você diz que quer fazer as coisas do seu jeito, você não está se submetendo à vontade de Deus, você está de acordo com o quê? Com o seu coração. Você não está de acordo com a palavra de Deus. E o seu coração, o meu coração, o nosso coração é enganoso, é maldoso. Ele nos engana a nós próprios. Então você não tem que ir de acordo com o seu coração. Porque para você se tornar filho de Deus, se precisar só do seu coração, Jesus não precisava ter saído do céu e se encarnado, nascendo de uma mulher que se chama Maria, né, crescer para que viesse morrer por nós. Não ia necessitar de tudo isso. Até porque você já tinha um coração que já estava, né, já mandando você fazer tudo isso. Então não se engane. Não faça aquilo que está no seu coração. Faça aquilo que está na palavra de Deus. Todos nós somos pecadores, né? Com a escolha, né? De dizer não ou sim para o pecado. Esse que nós tem que ter cuidado com isso, meus amados irmãos. Nós tem que ter cuidado porque o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele veio morrer por nós para que nós venhamos se arrepender dos nossos pecados. Glória a Jesus, aleluia. É uma palavra que quando eu li ela, eu disse, Senhor, quantas pessoas hoje estão se enganando, Senhor? Quantas pessoas hoje estão vivendo, meu Pai, de acordo com o mundo, mas ele se diz servo de Deus, ele se diz profeta, ele se diz pregadores,
ele se diz levita. E o Senhor diz que nós temos que se purificar de todo pecado. Nós temos que ter o desejo de cada dia, se examinar cada dia e ver onde é que nós estamos errando. Porque nós somos pecador, mas é convertido, lavado pelo sangue de Jesus, meus amados irmãos. Aquele que se torna filho de Deus se purifica a si mesmo e cada dia se afasta do pecado. 1 João 3:3. Então, não viemos, meus irmãos, se enganar, porque qualquer que pratica o pecado, também, ele é servo do pecado, né? Então, vamos ver que Jesus Cristo, ele não morreu em vão. Ele teve que trazer a verdade para que nós não se perca. E a verdade é essa, que nós devemos amar o Senhor e odiar o mundo, as práticas do pecado. Essa é uma palavra que quando você vai evangelizar, as pessoas dizem, não, eu já sou filho de Deus. Então, para você ser filho de Deus, tem que ser diferente. Para você ser filho de Deus, você tem que viver fazendo a vontade de Deus. Glória a Deus, é uma palavra maravilhosa. Esta é a mensagem que o Senhor nos trouxe. Ouve a palavra de Deus, viva a palavra de Deus, porque o Senhor, Ele está às portas, Ele está voltando. E que você venha, meus amados irmãos, prestar atenção bem nessa palavra, ouvir com atenção, verificar, examinar, pegar a sua Bíblia, ler a palavra de Deus. Porque o Senhor, Ele vai voltar. E Ele vai dizer assim, que aquele que não deu ouvido à palavra de Deus, esse não vai entrar no céu. Glória a Deus, aleluia. Então fique com Deus, que Jesus te abençoe em nome de Jesus. Amém?